Olá, pessoal, tudo bem? Então, quando se fala de calor, né, nós temos que entender duas coisas, certo? Que é o que a transferência de calor pode ocasionar numa devida substância, certo? Bem, aqui temos duas situações distintas. Calor pode ser usado para variação de temperatura, certo? E também para mudança, olha só que importante, de estado físico. Tá? Então, utilizar calor pode ser feito dessas duas formas, ou para variar a temperatura ou para variar o estado físico. Claro, aqui eu estou utilizando o calor, né, pensando como uma substância sólida ou líquida. Tá? Estou desprezando aqui o que acontece lá com os gases, que é outra situação, que ainda temos incluso a questão do trabalho, né? Mas pensando em sólidos e líquidos aqui, né? Sólidos e líquidos, ok? Então, bem, isso se vê, por exemplo, quando é colocado, tá, uma panela com água, tá, tá, num forno. O que acontece? A água, obviamente, vai começar a sofrer um aquecimento, ou seja, um aumento, um ganho de temperatura, ok? Porém, quando chega no seu ponto de ebulição, né, ou melhor, na temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius a nível do mar, a água começa a ferver. Né? E bem, à medida que ele vai ganhando calor proveniente da fonte, neste caso o fogão, tá? O fogão está cedendo calor, né? Através da chama para a água da panela. E bem, ele continua recebendo calor, porém essa temperatura ela não ultrapassa o valor de 100 graus Celsius, né? Por quê? Porque já chegou no ponto de ebulição e toda a água neste ponto começa a ferver. Então, bem, essa energia, este calor que está sendo cedido, né, em primeiro momento foi dado para aumentar a temperatura e em segundo momento foi dado para ocorrer essa troca de fase. Então, o calor aqui que nós vamos trabalhar vai ser separado em dois tipos. Um responsável por alterar a temperatura, outro responsável por alterar o estado físico. Daí vai ser feito em dois vídeos. O primeiro vamos nos focar neste aqui e o segundo vídeo vai ver este. Certo? Bem, para variação de temperatura, nós temos uma coisa chamada quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível, certo? Então, sempre que houver mudança de temperatura, sempre que houver um aquecimento ou um resfriamento, vamos ter o calor sendo trabalhado como quantidade de calor sensível, certo? Podendo especificar aqui, né? Num aquecimento e num resfriamento, ok? No aquecimento, nós vamos ter essa quantidade de calor sensível, que eu vou utilizar a letra Q de quantidade S de sensível, tá? Sendo maior do que zero. Ou seja, posso dizer que o sistema recebeu calor. E como aumentou a temperatura, esse calor veio na forma de calor sensível. E no resfriamento, contrário, menor do que zero. Ou seja, ele cedeu calor ao ambiente. Tá? Então, temos esses dois pontos aqui. Certo? Primeiro ponto é entender que essa quantidade de calor sensível ela vai ser proporcional
a variação da temperatura. Ou seja, quanto maior a quantidade de calor que eu dou para um corpo, maior vai ser a variação de temperatura. Certo? Então, temos este ponto aqui a ser considerado, né? Bem, graficamente, uma coisa que aparece muito, tá? Se eu pensar a quantidade de calor em função da temperatura, ó, temperatura, quantidade de calor, eu tenho, né, basicamente, uma linha reta inclinada. Inclinada para cima indica um aquecimento, inclinada para baixo, bem, não vai existir aqui porque, né, aqui eu estou emitindo calor, certo? Entre dois pontos limites que vai compreender as temperaturas de trocas de fase. Depois eu dou mais um exemplo, troca de fase 1, troca de fase 2. Tá? Certo? Então, vejamos que aqui nesse momento eu sei que eu tenho quantidade de calor sensível. Depois que chega a temperatura limite, né, a temperatura de ebulição, por exemplo, eu já não vou ter mais quantidade de calor sensível, porque não vai aumentar mais a temperatura. É quando a água não passa mais os 100 graus Celsius. Né? Então, por mais que continue tendo calor envolvido aqui, esse gráfico deixa de ser uma reta inclinada e passa a ser uma reta horizontal, porque a temperatura não vai subir mais. Ela vai estagnar nesse ponto até que toda a amostra volte a evaporar e daí ela pode aquecer de uma outra maneira. Né? Mas neste momento, aquela quantidade de água não passa dos 100 graus, embora venha a receber calor, né? Mas aí está sendo usado para troca de fase, que a gente vai ver no próximo vídeo. Certo? Bem, pontos importantes aqui. Essa quantidade de calor sensível é igual a um produto M, C, delta T. Quem é quem aqui na minha expressão? Tá? Quem é M? Quem é C? Quem é delta T? Certo? Vou escrever aqui. QS, bem, não precisamos citar, é a nossa quantidade de calor sensível. Já digo a questão das unidades, né? M é a massa, a maioria das vezes vai ser expressa em gramas. Delta T é o que a gente chama de variação, né? Ó, o delta significa variação. Então, é a temperatura qualquer menos uma temperatura inicial, né? Isso aqui diz o que? A minha variação de temperatura. Certo? Expresso em graus Celsius ou também pode ser expressa em Kelvin sem alterar o valor numérico, né? A variação em Celsius e em Kelvin é a mesma. Tá? Não comentei sobre essa questão de conversão, mas não precisa se preocupar aqui por enquanto. Certo? Este C é o que a gente chama de calor específico, que daí vai ser uma unidade que vai depender da substância que eu estou, né, trabalhando. Cada substância vai ter um devido calor específico, que não é necessário ter que decorar, né, a lista, a tabela de calores específicos. Né, citar só do exemplo aqui, o calor específico da água, que é de 1 caloria por grama grau Celsius, né? É o calor específico da água. Tá? Um exemplo aqui. Bem, em termos de unidade, essa massa vai ser expressa em gramas. O calor específico, como acabei de falar, tá? Caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura, bem, graus Celsius, aqui neste caso. Com isso, a quantidade de calor sensível vai ser expressa em cal, de calorias. Né? Então, temos aí essa igualdade, essa definição. A energia em forma de calor, a gente mede em
calorias, tendo, claro, o seu equivalente em joules, onde uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Joule lá da mecânica. Ok? Então, temos essa expressão. E veja que é uma expressão fácil de se trabalhar. Né? Quem viu a aula sobre isolar unidades ali, vai ver que dá para achar qualquer coisa aqui, porque eu tenho só uma multiplicação, né? É fácil. Então, veja só, por exemplo, botar dois exemplos aqui. Eu tenho uma quantidade de água, tá? Que está inicialmente em 20 graus Celsius. Tá? Uma quantidade de 100 gramas d'água. Eu quero levar isso aqui, dando uma quantidade de calor sensível, para a sua temperatura de ebulição, ou seja, 100 graus Celsius. Claro, 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. E as mesmas 100 gramas. Então, para eu encontrar a quantidade de calor sensível aqui, né, basta eu aplicar MC ΔT. Quantidade de calor sensível vai ser a massa, que é 100, calor específico 1, e o ΔT a gente pode abrir em T menos T0. Né? Sempre bom fazer isso aqui. Ó. O delta é sempre bom abrir no 1 menos o inicial. 100 vezes 1 é o próprio 100. T. 100 graus Celsius. T0, 20. Ah, não vai confundir. Esse 100 é da massa. Esse da temperatura, né? Ó, T de temperatura. Então, o calor sensível vai ser 100 vezes 80, o que vai dar igual a 8.000 calorias. Tá? O que pode aparecer em muitas questões de vestibulares, isso abreviado, né? Em vez de 1.000, ser utilizado a letra K, né? De quilo. Isso é 8.000 calorias ou 8 quilocalorias, que é uma forma aí direta de utilizar a expressão. Né? Bem, um outro exemplo. Tá? Um outro exemplo é o seguinte. Fazer aqui agora 10 gramas de água. Uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. E eu vou, para essa quantidade, dar basicamente 3.000, ou melhor, 6.000 calorias de quantidade de calor sensível. E eu quero saber qual vai ser a temperatura T final, né, dessa minha quantidade de água. Ok? Bem, por onde nós podemos começar? Tá? Seguinte, vamos ver aqui. Tá? Vou colocar aqui mais um zero, a 100 ali mesmo. E vamos usar a expressão, que é S igual a MC ΔT. Como eu estou querendo achar a temperatura final aqui, eu vou começar isolando este cara. Como eu quero isolar, basta eu pegar tanto o M quanto o C que multiplicam e passar para o outro lado, ó, dividindo. E o que eu vou ter aqui? Que é S divididos por M e C igual a ΔT. Tem esses valores? Vamos lá. QS, 6.000. Dando na questão. M é 100. E o C, que é o C da água, né, o valor específico da água, que eu estou trabalhando com a água aqui unicamente, é 1. Igual a ΔT. Olha só, 100 vezes 1 é 100. Então, posso cortar 2 zeros em cima com 2 embaixo. Eu vou ter 60 igual a ΔT. Daí, claro, vai estar lá nas alternativas o 60 para marcar, mas muito cuidado, porque eu peço a temperatura, ó, final. Temperatura lá no segundo estado. Aqui eu estou achando só a variação, né? Eu tenho que abrir isso aqui primeiro. Dessa forma, ó. ΔT é T menos T0.
Só que o T0, ó, é 30. Então, eu vou ficar com 60 igual a T menos 30. Como está subtraindo, passa somando. Eu vou ter 60 mais 30 igual a T. Então, T final vai ser 90 graus Celsius. Então, encontrei a temperatura final dessa amostra usando a expressão do calor sensível, certo? Tá? Então, aqui são dois exemplos falando da quantidade de calor sensível. Aí no link da descrição vai estar para vocês uma lista de exercícios, certo? A partir dessa parte, com alguns exercícios para praticar só esse pedaço aqui de quantidade de calor sensível. Vai ter mais alguns vídeos que a gente vai retomar essa ideia, certo? Aqui é só um momento inicial, mas bem, deu para ver bastante coisa, né? Bem, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa aula aqui. Se eu ajudei, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir o vídeo. E se tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários aí, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!